E aí galera, professor Elvidião com vocês, voltando em mais um momento, vamos revisar agora a Roma Antiga, hein? Tocar nos pontos principais desses vestibulares. Ó, que eu trouxe para ti, vem comigo. Primeiro, qual foi a evolução histórica da Roma Antiga? A Roma Antiga, ela passou pelo estágio de monarquia, de república e de império. Dentro da república, claro, houve o período de tirania, perfeito? Até chegar ao Império. Nós vamos focar em dois pontos na nossa aula. A crise da República e a crise do Império, que é o que mais se cobra. Neste momento agora, nesse primeiro momento, crise da República. No segundo momento, crise do Império. Beleza? Então vamos aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber e lembrar é que, assim como na Grécia Antiga, diferente dos mesopotâmicos, diferente dos egípcios, ou aqui na América, dos astecas, maias e incas, tá? Dos povos pré-colombrianos, pré-cabralinos, como queiram, essas sociedades eram escravistas, não era servidão coletiva, ok? Primeira anotação. Essa sociedade escravista, ela depende do trabalho escravo por dívida e por guerra. Assim como na Grécia Antiga, a escravidão por dívida ela foi abolida. A escravidão por dívida lá foi abolida por Solon. Aqui também foi abolida pelas leis que estabeleceram o fim dessa escravidão. Agora, como a gente pretende aprofundar na questão das crises, vamos direto a elas, tá? Mas é preciso saber quais são o quê? Os grupos sociais. Então, dentro da Roma Antiga, nós tínhamos os patrícios, ou bem-nascidos, tá? Que, se você lembrar bem, em Atenas, seriam os eupátridas. Aqui são os nobres. Aqueles que estavam ao lado dos primeiros reis desde sempre suas famílias e que vão compor o Senado, que é o maior órgão, mesmo desde sempre da época da monarquia. E depois que o último rei Tarquínio Soberbo, que era etrusco, foi expulso, o Senado fica como o grande órgão público. Abaixo do Senado, as magistraturas. Perfeito? Vamos aqui, ó. Plebeus, que seria praticamente todo o resto da população. O plebeu faz o quê? O plebeu faz de tudo. O plebeu é professor, o plebeu ele é um mecânico, ele é um artesão, ele é um ferreiro. O plebeu é tudo que tu possa imaginar. Ele pode ser até um poliglota. O que depende, o que diferencia um plebeu de um patrício é o sangue, é o nascimento. O patrício, ele nasceu das famílias tradicionais, ele é nobre, é somente isso. Aí vem uma dúvida de muitos de vocês. Quem é o cliente? O cliente, ele é um plebeu. Tanto é que no nosso esquema, eu não coloquei o cliente em outro tópico, eu coloquei ele no mesmo tópico dos plebeus. Por quê? Ele está na proteção de um patrício. Tá bom, deixa eu dar um exemplo atual. Nós temos as oligarquias no Brasil. Tem aquele vaqueiro que nasceu e cresceu na terra de um coronel. Pronto. Esse seria um cliente de alta confiança, que trabalha, que é Deus no céu e coronel na terra. É Deus no céu e o meu patrício, aquele que eu defendo, até mesmo na hora das votações. Outra coisa falando de votação. Atenas evoluiu para uma democracia, assim como muitas cidades gregas, nem todas. Roma nunca foi democrática. Apesar dos plebeus serem cidadãos, mas são cidadãos menores, eles nunca chegavam o quê? A um senado. Deu para entender? Muitos direitos foram adquiridos, até mesmo, por exemplo, o direito de um plebeu ser um cônsul, 2 cônsules. No início, o consulado, né, os edis, ou até mesmo pretores, questores, que são as magistraturas, eram exclusivamente patrícias. Foi feita uma magistratura só para os plebeus, tribunos da plebe, com muita luta, a primeira greve da história. Mas com o tempo, com as lutas sociais, as reivindicações, os plebeus, que no início era mão de obra a maioria, nem sempre os escravos foram, conquistaram muitos direitos, tá? Até o direito de ser um cônsul plebeu, é o caso de Júlio César. Mas, esse cliente aqui, ele estava na proteção de um patrício, respeitava esse patrício e estava sempre ao lado dele. Então, quem é o plebeu? Tá? O plebeu é um homem comum, que não é patrício. Quem é o cliente? Um plebeu que está sob a proteção de um patrício. Ponto final. Ok? Escravo, de dívida ou de guerra.
sobretudo de guerra, principalmente de guerra. E quando Roma deixou de expandir territórios, e aí vai uma dica, Roma expandiu seus territórios em sua maioria no período republicano, que é o que nós estamos estudando agora no primeiro momento. No período do Império, Roma expande territórios, mas é bem menos, tá? Vamos para cá, ó. Expansão territorial, já que estamos falando dela. Gerou grande enriquecimento de poucos. Quem são esses poucos aqui? Com certeza, patrícios e alguns plebeus que vão ser chamados de homens novos. Por isso que eu não os coloquei aqui, mas a gente pode acrescentar posteriormente, porque essa estrutura social ela vai ser alterada. Os homens novos são plebeus muito ricos, pessoal muito ricos que às vezes tinham homens novos mais ricos do que patrícios, que é um exemplo. Mário, tio de Júlio César, que foi o primeiro tirano. Ele era tão rico que ele bancou parte do exército com sua própria riqueza. Essa riqueza vem de onde? Do comércio, assim como a riqueza dos demiurgos lá em Atenas, tá? Então, ó, enriquecimento de poucos, muitas terras adquiridas, pobreza, podemos dizer até miséria dos plebeus. Porque agora os plebeus eles vão começar a ser substituídos enquanto mão de obra pelos escravos. E aí muitos plebeus perdem seu trabalho. E aquele plebeu que tinha sua terra, quando vai para a guerra, volta, não tem mais, porque já perdeu. Ou então, os produtos que vão ser plantados, né, nas colônias são mais baratos, ou na terra do patrício, que é mão de obra, é mais barato. Ao ir à feira, esse plebeu ele não consegue, pessoal, concorrer com o produto lá da terra do patrício ou da colônia. Lembra que Roma vai expandir por muitos territórios no mar Mediterrâneo inteiro. E aí, não conseguindo vender seus produtos, o que ele vai fazer? Ele só consegue consumir. Não é suficiente, ele tem que vender para ter um dinheiro a mais, o denário, perfeito? Não conseguindo, ele toma emprestado. Não conseguindo pagar, ele vai se tornar escravo? Não, porque já não existe mais escravidão por dívida. Lembra que a gente está trabalhando aqui no avanço da República? Então ele vai fazer o quê? Entregar a terra. Então esse plebeu fica sem terra. Então ele se empobrece ainda mais. E abaixo da pobreza é a miséria. Daí isso vai gerar grandes problemas sociais. A história de Atenas se repete aqui. Um conflito entre ricos, nobres e empobrecidos das camadas populares. Lá os demos, aqui os plebeus. Lá à frente, os demiurgos ricos. Aqui à frente, os homens novos, que são ricos, mas não têm o quê? Não têm direitos políticos ainda, mas que vão atrás, vão compor até a ordem equestre, a ordem dos cavaleiros, aqueles que estão no exército, na cavalaria, que era uma ordem muito importante, tá? Quem é pobre e quem é das camadas populares vai à frente do exército só com uma espada morrendo primeiro, infelizmente. Grande entrada de escravos. Daí, pessoal, o crescimento de terras, né? A entrada de escravos, a miséria dos plebeus traz um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo nós já falamos. O ponto negativo é que essa miséria do plebeu gera conflito entre o partido aristocrático e o partido popular. O partido aristocrático liderado pelos patrícios e o popular pelos homens novos. E aí nós vamos ter isso aqui, ó, uma crise da república. Perfeito? Porque, ó, essa crise da república você vai ter patrícios versus plebeus aliados a homens novos. E uma série de golpes. Ao ponto de que vai se tornar necessário mudanças nas leis. E aí, magistrados como os irmãos Gracos, tribunos da plebe, esses aqui eram tribunos, ó, da plebe, representantes dos plebeus escolhidos no comícios plebe, na Assembleia da Plebe, direito que eles também conquistaram, por isso o nome, né, plebiscito vem daí. Primeiro Tibério, ele propõe que o agis público, as terras públicas que foram conquistadas, mas que não eram utilizadas, aqui no Brasil tem um monte delas, né? Não são públicas, mas são privadas, mas tem um monte de terras aí que não são utilizadas, aí vem o conceito de reforma agrária atual. São terras férteis, mas que não gera o quê? Que não gera produção, não gera proteção do meio ambiente, então ela tem que sofrer reforma agrária, só que não no Brasil, né? Então, a proposta dele foi pegar parte dessas terras e entregar para quem não tem. Foi assassinado,
pelos patrícios, tá? Ali tendo o Senado envolvido nesse processo. 10 anos depois, o seu irmão Caio também foi eleito e defende a ideia da reforma agrária e mais a lei frumentária, que era para gerar um teto máximo para a cesta básica da época. Carne, o trigo, tá? Diferente da gente que come arroz, ali lá era o trigo no Mediterrâneo. Então, para as famílias pobres poderem consumir, poderem sobreviver, também foi morto. Muitos dizem que pelo seu próprio escravo, a pedido dele, para não ser torturado pelos patrícios. Aí explode em revolta geral, chegando ao ponto de ser necessário o quê? Os ditadores. Primeiro, Mário, que era plebeu e governou muito bem, passou muito tempo sendo ditador, mas depois foi expulso por uma guerra civil contra Sila, Primeira Guerra Civil. Sila governou, patrício, e abandona o governo. E aí entrega o governo aos senadores. Aí os senadores têm um problema. Já não tem Mário e não tem Sila. Entraram em guerra civil, desorganizaram toda a cidade. O que nós vamos fazer? Ah, teve uma ideia. Ao invés de ter 2 cônsules, vamos ter 3. Triunvirato. Então, o primeiro triunvirato, primeiro governo de 3. Júlio César, um grande general plebeu. Não sabia dessa? Sobrinho de Mário. Certo, pessoal? Pompeu patrício e Crasso patrício. Só que não. Crasso morre em batalha, lá nas suas conquistas por extensão territorial. Lembrando, em 60 a.C., tá? Pompeu e César entram em guerra civil. Pompeu, um general já experiente, na verdade, Pompeu ele já era aposentado, ele foi chamado porque era de confiança do Senado. E no final, César se torna cônsul único, tá? Único e vitalício, e recebe o nome de César, que na verdade o nome dele é Caio Júlio, e ele se torna Caio Júlio César. Nunca negou que queria ser imperador. O Senado não queria, por não confiava nele. Se ele se torna imperador, ele acaba com o Senado. Esse era o pensamento do Senado. E aí eles traíram César e assassinaram César, inclusive o seu filho de criação, Brutus, tá? Perfeito. Até tu, Brutus, meu filho. Perfeito? Com a morte de César, vem o segundo triunvirato. O filho dele também de criação, mas muito leal, Otávio ou Otaviano, legal? General como ele, muito competente, seu amigo Marco Antônio e Lépido, outro nobre. Veja de novo, 2 patrícios, um plebeu. 2 patrícios, um plebeu. Otávio, muito sagaz, ele coloca os 24 assassinos de César em julgamento. Isso estava na lei. E foram julgados, condenados e executados. Saem de 300, entram mais 24, fecha de novo o Senado. Só que esse Senado agora é um Senado de confiança de Otávio. Entenderam? Continuando. Lépido também, assim como Crasso, morre em batalha nas suas tentativas de expansão de território. Era muito normal esses generais tentarem expandir território porque eles enriqueciam a si, ao Estado, e ganhavam prestígio. Prestígio militar gera prestígio político. Aqui é o momento dos militares, tá? Marco Antônio, ele entra em um estágio parecido com o de César. Ele se envolve com a rainha do Egito, Cleópatra, por ambição de poder, se tornar faraó, ao mesmo tempo liderar os exércitos do Egito, um grande celeiro de trigo para a política do pão e circo, e governar Roma. Só que ele morre na batalha contra Otávio. Otávio sai como um grande herói e aliado do Senado, recebe todos os títulos, desde César, ele vira Otávio César, tribuno da plebe, procônsul e até o último e mais importante título. Adivinha agora qual é? Divino. Certo. Augustulus, do latim. O Augusto. Se teu nome é Augusto, já sabe agora que significa divino. Aquele que pode e deve passar o governo para os seus descendentes. Daí, pessoal, com essa aliança com o Senado, ele não extingue o Senado. E aí fica uma dica para o vestibular. Qual vai ser, porque ele vai se tornar imperador agora, tá? Qual vai ser a estrutura do império que está começando agora em Roma, pessoal? É a mesma estrutura da República. Você tem Senado, você tem magistraturas e em cima tu só coloca o imperador, que vai ter mais autoridade do que o Senado, que vai interferir no Senado, mas não aboliu. Vai ter o Senado como órgão consultivo. E aí ele se precaver, porque ele não vai ser assassinado com uma serpente na cama, com uma punhalada nas costas, com um veneno.
porque ele é aliado do Senado. Vamos ver se a gente não esqueceu nada aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guerras civis, queda da República, Otávio torna-se Augusto, imperador divino, beijo no coração. Vamos falar agora de Império, a queda do Império. Vamos lá.